Olá, muito boa tarde a você que está conosco, está conectado a partir de agora, vai ficar com a gente em alguns minutos. Nós estamos no Facebook da FAC Faculdade Concórdia e você é nosso convidado a permanecer com a gente nesta tarde. Como você já sabe, estamos começando muito bem a nossa semana, com o pé direito, com muita informação, conhecimento e o principal, informações de qualidade, com essência e com excelência, para que você fique muito bem informado. A nossa transmissão de hoje ela é especial também, assim como as áreas do direito, da arquitetura, da agronomia que apresentamos aqui nos últimos dias. Hoje nós vamos saber mais sobre engenharia civil e sobre esta área que envolve muitas profissões e é das mais procuradas no mercado de trabalho. Ainda muito aquecido no Brasil e cada vez mais, mesmo diante de um cenário de crise internacional e crise aqui no Brasil principalmente, nós temos uma das profissões que mais valoriza as pessoas. Então hoje a gente vai abrir um debate especial sobre essa profissão e você é nosso convidado a permanecer ao vivo, conectado com a gente a partir de agora. Essa transmissão Vestiba 2018 da FAC Faculdade Concórdia começa agora. E você que está com a gente conectado, vai chegando, vai sendo bem-vindo. Eu já estou aqui ao vivo também, conectada nas redes sociais, para conversar com você que está nos assistindo, né? Nessa tarde de segunda-feira, muita gente aí em ritmo acelerado, aí nos seus trabalhos, nas suas empresas. Mas enfim, a gente está aqui agora para batermos um bate-papo especial sobre engenharia civil. Estou com as coordenadoras aqui ao vivo, conectadas, a Ruth, todas elas estão com a gente. Obrigada pela presença e participação de cada pessoa que está com a gente pela FAC Faculdade Concórdia. Nós estamos recebendo aqui dois grandes profissionais da área de engenharia civil hoje. Nosso bate-papo vai começar daqui a pouquinho com o Daniel Faganello, que é engenheiro civil, é responsável por duas das principais entidades ligadas a esse setor em Concórdia e região. Vamos saber como é a rotina do profissional, do engenheiro civil e a realidade dele aqui. Mas daqui a pouco também vamos receber o nosso convidado especial de hoje, o senhor Milton Massolini. Ele que é engenheiro civil também e é um dos sócios da Seta Engenharia. Essa empresa, que é uma das mais conceituadas do Brasil, está entre as 100 maiores daqui e vem se consolidando muito nas grandes e diferentes áreas da engenharia no Brasil, despertando inclusive novas tecnologias. Nós vamos saber disso daqui a pouquinho e inspirar você de casa, você que possui interesse na área, talvez, a realmente dar esse passo em direção ao seu futuro e escolher essa profissão promissora que é a engenharia civil. Bom, nós vamos começar agora o nosso bate-papo, vamos receber aqui o Daniel. Daniel, boa tarde a você, seja bem-vindo. Karina, obrigado. Que bom recebê-lo aqui, que bom trazer também a sua experiência. Você me falava que está há pelo menos 15 anos na área, mas já atua um tempinho mais, desde o início da sua faculdade, é isso mesmo, Daniel? É isso mesmo. Principalmente no início da faculdade, é interessante o que o futuro profissional possa desenvolver o estágio profissionalizante. Então, eu até fui estagiário da Seta mesmo, quando estavam construindo a Geonex durante o meu período de férias aqui. E segui durante a faculdade toda fazendo estágio, que foi o que solidificou o início da minha carreira. Ótimo. E hoje você é reconhecido, está à frente aí de duas das associações representativas. Você vai explicar melhor para a gente depois quais são. Mas, enfim, como que você vê a engenharia civil hoje aqui em Concórdia, na região? Qual é o cenário que nós temos, Daniel? Olha, atualmente eu vejo que a engenharia ela já está aquecendo novamente o mercado. Assim, passamos por uma recessão, sim, ainda passamos, o mercado está recessivo, mas aos poucos a engenharia é uma das profissões que ela sempre segue. Então, dificilmente você não tem alguma coisa de construção civil sendo feita, ou se não alguma coisa de saneamento ou de energia elétrica. Então, como eu estava conversando antes contigo, a engenharia é uma das profissões que ela abre um leque muito grande de atuação. Então, dificilmente você vê um engenheiro civil que se propõe a trabalhar sem serviço, sabe? É isso, ele pode até não estar
na área específica da construção, mas ele pode estar associado à construção. Ótimo, ótimo. Daniel, então é um setor, como eu falava antes, que também enfrentou e passou por uma crise agora, né? Porém, é um setor que continua em movimento. Né? A realidade hoje é que dos profissionais empregados, eles realmente estão empregados, os engenheiros civis? Como é que funciona isso? Concórdia tem muito profissional autônomo, mas também tem bastante empresas com profissionais responsáveis. Né? A nossa inspetoria de Concórdia ela tem em torno de 1.200 profissionais, sendo desses 1.200 em torno de 1.000 engenheiros nas suas diversas áreas. Tanto engenharia civil, como elétrica, como os outros ramos, como engenharia da computação. Então, nós estamos em torno de 1.000 profissionais. 1.000 profissionais? Isso mesmo. São 14 municípios, né, da região da Malc, mas distribuídos nessa região aqui, 1.000 profissionais. E quais são as áreas da engenharia que encanta mais você, Daniel? A gente falava antes nos bastidores a questão preventiva, né, de incêndios especialmente, mas enfim, nessa sua trajetória aí, as pessoas que lhe conhecem, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas quais são as áreas que lhe encanta mais e que atraiu muito a sua experiência, Daniel? O engenheiro, a princípio, ele tem que ter um raciocínio lógico, né? Isso que fundamenta, né, a engenharia. Os nossos 3 primeiros anos de curso, eles são voltados justamente para essa fundamentação do raciocínio lógico. E isso acaba, quando você parte para as matérias profissionalizantes, você acaba direcionando, né? Eu agora atuo principalmente na parte de projeto preventivo contra incêndio. Assim, sou engenheiro de segurança do trabalho, pós-graduado, e trabalho com essa área que me satisfaz bastante, porque eu consigo pegar, e através do estudo, eu consigo pegar e levar para um projeto novo, para uma regularização, eu consigo levar a segurança a um custo adequado, né? Que essa também é a função do engenheiro, pegar e poder trabalhar também dentro de um custo. A gente trabalha muito no limite. Quando a gente trabalha eu como profissional autônomo, né, trabalho diretamente com o cliente tem a verba determinada, ele não pode extrapolar, ou quando trabalho com algum projeto que vai para licitação, que trabalha para prefeitura, alguma coisa nesse sentido, também a gente tem um limite que deve ser seguido. E tudo, o interessante do engenheiro é que ele siga a norma, que ele atue dentro do seu raciocínio lógico com bom senso, principalmente. Muito bem. Mas quando a gente fala, Daniel, de novos e futuros engenheiros, né? A gente trata aí de uma quantidade de pessoas que talvez está pensando nessa área, nessa possibilidade. Você, com a experiência que tem, com um grande grupo que forma a ECOM e também CREA, que são as entidades que a gente vai destacar daqui a pouquinho, observa que há campo de trabalho para esses futuros profissionais? Ou, na verdade, o que eles precisam ter em mente quando eles tomam a decisão de ingressar nessa escolha? Um profissional que quer entrar nessa área, ele tem que ter principalmente a mente aberta. Ele não pode se limitar, porque a engenharia é uma profissão muito mutante, né? A fundamentação matemática, o raciocínio lógico, ele segue. Mas a engenharia em si, toda hora chegam novas tecnologias, toda hora chega uma forma nova de construir. E você tem que estar disposto a aceitar isso. Então, você não pode pensar que você vai fazer uma faculdade de engenharia e deu, né? Você tem que estar disposto a sempre aprender. Então, aqui mesmo em Concórdia já existem construções em drywall, que a gente já vê antes interno, agora externo, assim, construções de mais de 1 andar, 2 andares em madeira, assim, a próprio container está sendo usado como uma forma de construção, assim, fora toda a questão de energia solar sendo utilizada para casa, repassando para a rede pública, para depois ser descontado. Assim, acho que o profissional, a pessoa que está pensando em fazer uma faculdade, que pensa, vou fazer engenharia porque eu gosto de número, assim, é um bom caminho, sabe? É um bom passo. Mas, principalmente, ela tem que ter uma mente aberta para poder crescer. Se você tem isso, se você está disposto a aprender, você sempre vai ter um campo.
de trabalho. Sempre você vai fazer o teu próprio mercado de trabalho, porque você vai ser um profissional requisitado para isso. A gente estava aqui ao vivo agora há poucos dias falando sobre a arquitetura, né? A arquitetura é um pouco parecida com esse estilo de trabalhar que um engenheiro tem, né? De se moldar, de buscar coisas novas, de anexar as novas tecnologias, de trazer de fora novas ideias. A gente vê muito isso na área da engenharia, principalmente em grandes cidades ou cidades mais próximas de grandes centros, né? Mas aqui em Concórdia, por exemplo, eu sempre falo nas nossas transmissões, né? Não só aqui pela FAC, mas é uma cidade muito bem desenvolvida, tem grandes oportunidades para que os engenheiros possam se adequar e possam fazer o seu melhor, né? Existem engenheiros muito criativos que dão certo no mercado, Sim, Daniel? com certeza. A engenharia e a arquitetura, elas são profissões irmãs. Então, uma complementa a outra, né? As duas têm as suas especificidades, né? Não dá para dizer que engenheiro e arquiteto são a mesma coisa, não. Assim, cada uma tem as suas especificidades, cada uma tem as suas especializações, então, muitas vezes, um engenheiro não pode fazer, não tem o estudo suficiente para poder fazer o trabalho de um arquiteto, e ao contrário também acontece. Mas as duas profissões, elas são irmãs e elas se complementam. Não que um arquiteto não possa fazer, numa casa, por exemplo, conduzir toda a obra de uma casa, assim como um engenheiro também pode fazer. Mas alguns projetos de porte diferente realmente devem ser conduzidos ou projetados por quem é mais habilitado, né? Ótimo. E não somente nessa construção mais, eu diria, natural, né? Essa área do engenheiro, que é a construção de prédios, casas, empresas, enfim. Tem toda a outra parte da engenharia, que daqui a pouco a gente vai saber mais com o Milton Massolini, que é uma área completamente diferenciada, né? E que abre os olhos, né, de muitas pessoas aí quando a gente fala de engenharia. Daniel, mas só para a gente concluir essa nossa etapa da nossa conversa, estamos ao vivo aqui, tem muitas pessoas conectadas, comentando. Boa tarde a todos que estão ao vivo com a gente pelo Facebook. Um abraço também aos nossos coordenadores, a dona Neiva e o Dr. César, que também estão nos assistindo por aqui. A Grazi, que é coordenadora do curso. Grazi, boa tarde a você, parabéns pelo trabalho que você tem feito pela FAC Faculdade Concórdia. Inclusive as visitas aos estudantes, Daniel, todas as semanas agora, em todas as regiões, a Grazi tem cuidado, ela e a Laudete, as outras professoras. Parabéns a todas vocês pelo trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre a ECOM. Gente, o Daniel conversava comigo há pouco aqui nos bastidores e falava sobre a importância, inclusive, dos profissionais já formados, já engenheiros, participarem das ações que essas associações, enfim, essas entidades realizam aqui. Às vezes são cursos renomados que as pessoas precisavam ir para fora para ter esse acesso e são trazidos para cá com uma grande expectativa para todos os profissionais de Concórdia e região. É uma entidade que atua em defesa do engenheiro, enfim, conta pra gente melhor, Daniel. Então, a ICOM, ela é a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Concórdia Microrregião, abrange as 14 inspetorias, os 14 municípios da nossa inspetoria. Nós temos em torno de 300 associados, né? Dos 1.000 e tantos profissionais, nós temos 300 associados. E a função da associação são duas a princípio, né? Levar o conhecimento através de cursos e confraternizações para os profissionais e também ter um representante no Conselho do CREA, que eu sou representante também pela associação. Então, através dessa representação, eu consigo, em Florianópolis, participar das plenárias da Câmara de Engenharia Civil e poder trazer para a inspetoria e para a associação notícias de lá, formas de convênio e tudo mais. Que nem estava falando para você antes, a gente trouxemos já cursos de acessibilidade aplicada, já trouxemos cursos de fundações, de estruturas, agora a gente vai trazer o curso de coaching profissional, que vai ser agora nesse final de semana, e sempre procuramos trazer eles com um custo baixo para o profissional. Que essa é a intenção também. O profissional ele não tem condições, muitas vezes, de passar um final de semana fora. Então, a gente faz um curso aplicado aqui para que se tenha a fundamentação teórica e daí ele possa iniciar o trabalho. Né? Muito bem.
E o CREA, então, como, né, o Daniel me explicava melhor, porque eu entendo pouco de cada, Sim, de claro. cada área especialmente, mas é uma entidade pelo qual o engenheiro, para que ele possa atuar, ele precisa ter essa aprovação. Né? O CREA, ele foi fundado justamente para ser, a princípio, o fiscalizador, né? Mas, além do CREA fiscalizar, ele traz segurança para a sociedade. Porque ele vai ver se existe um profissional habilitado atrás daquela obra, se aquela obra existe um responsável técnico, porque se existe um responsável técnico, existe um projeto, existe uma fundamentação teórica, existe um ensino por trás desse profissional, né? Então, o CREA, ele fiscaliza e ele orienta. Ótimo. Essa que é a intenção que ele faz. E, através do CREA, eu faço palestras institucionais a respeito do sistema, de como o sistema funciona e também a respeito da acessibilidade, como eu estava te falando, que o CREA lançou a cartilha de acessibilidade revisada e a gente está procurando levar isso para os profissionais devido à grande demanda que tem na questão da acessibilidade e da mobilidade urbana, que é um outro leque que o engenheiro civil pode trabalhar. Muito bem. E por fim, então, Daniel, te agradeço muito pela sua participação, a sua presença aqui com a gente ao vivo nesta tarde, começando bem a semana, né? Você parou esse trabalho para vir aqui realmente informar as pessoas sobre a engenharia. Você indica, como profissional que você é, enfim, você indica os profissionais para que confiem nos cursos de engenharia aqui da nossa região, especialmente o nosso, é claro? Não, com certeza, com certeza. Eu conheço o curso de engenharia civil da FAC, conheço também o curso de arquitetura, de agronomia, que são os cursos que abrangem o nosso sistema CREA, e assim, todos eles assim, têm uma grade curricular muito boa, então certamente que é uma boa opção, com certeza. Muito bem. Então agora, antes de eu me despedir do Daniel, eu quero que você assista esse vídeo que nós preparamos para você que possui interesse na área de engenharia. Estamos com várias pessoas conectadas e eu convido você a assistir. Realmente você vai conhecer como é o curso, mas em sua prática. Assista. Vestibular FAC Faculdade Concórdia. Escolha a Engenharia Civil. Inscrições abertas. Estamos ao vivo de volta para você, então, que acompanhou esse começo de transmissão de engenharia civil, conheceu melhor sobre essa escolha, esse curso que a FAC oferece aqui para a nossa cidade. Gente, mas daqui a pouquinho, dentro de 2 minutos, nós vamos saber como é engenharia civil fora daqui. Nós vamos conversar com o profissional Milton Massolini, que já fez muito pela engenharia, já abriu muitas portas para muitos outros engenheiros e outras áreas profissionais relacionadas aqui no Brasil e fora. Nós estamos falando de uma empresa com mais de 2.500 funcionários e que é da nossa terrinha. Enfim, abre portas e possibilidades a muitas pessoas que sonham alto. Nós voltamos a seguir ao vivo. Você fique conectado, não saia desse link e dessa transmissão. Voltamos já. Vestibular FAC Faculdade Concórdia. Escolha a Agronomia. Escolha Arquitetura e Urbanismo. Escolha a Engenharia Civil.
administração. Escolha Ciências Contábeis. Escolha Direito. Inscrições abertas. Estamos de volta. Obrigada por você permanecer conectado com a gente nas redes sociais. Olha, estou simultaneamente aqui conectada com você de casa. Você que está no trabalho aí nesse comecinho de semana, não é fácil parar o trabalho para assistir. Mas faz o seguinte, deixa a transmissão aberta e apenas nos ouça, se você não pode perder o seu precioso tempo no trabalho. Nós estamos falando sobre uma das mais importantes profissões do mercado de trabalho. Chegamos finalmente no tema engenharia civil e hoje nós convidamos uma pessoa que tem uma grande bagagem nessa área, que já fez muito por muitos engenheiros e muitas outras pessoas ligadas a essa área profissional. Nós estamos recebendo aqui ao vivo o nosso amigo Milton Massolini, que é um grande engenheiro civil, possui grande responsabilidade nessa profissão e está à frente aí junto com o seu irmão e alguns sócios, né, de uma das empresas mais fortes aí do mercado, que é a Seta Engenharia, que eu tenho muito orgulho de falar, porque é uma empresa realmente que ajuda a construir muitas regiões do Brasil, abre muitas portas, enfim. Milton, satisfação ter você aqui. Recebo o nosso carinho, nosso reconhecimento, especialmente o meu, né, por já ter trabalhado com você, já ter conhecido particularmente como é a profissão de um engenheiro civil, enfim. Boa tarde a você. Muito boa tarde a todos e muito agradecido pelo convite de poder falar alguma coisa sobre a profissão de engenheiro, a qual eu me orgulho muito. Você tem uma grande história, né, nessa profissão, Milton. É algo que vocês consolidaram em família e é algo que vocês carregam e com orgulho realmente, né? Realmente, a Seta hoje é uma empresa que atua no nível nacional e nós possuímos hoje 2.500 funcionários, dos quais 50 deles são engenheiros, entre as mais variadas áreas, com ênfase no engenheiro civil. E nós temos atuado nas linhas, na parte desde linha de transmissão, a energia eólica. Estamos atuando em uma obra de energia solar, que para mim será o grande futuro, o grande futuro da solução da energia. Depois eu posso citar alguns números. Com certeza. E também a construção de hidrelétricas. Hoje nós trabalhamos em 3 hidrelétricas, construção de 3 hidrelétricas sendo... Nesse momento, em andamento. Em né? andamento, em andamento. Muito bem. Então, é isso. E a Seta foi conduzida pelo meu sócio Carlos Jesus. Eu não tenho irmãos, mas ele é meu irmão. E daí nós construímos essa Seta, construindo, claro, para chegar num patamar hoje de 2.500 funcionários, existiu muita dedicação, muito trabalho, e não é que começamos desse tamanho, nós começamos muito pequenos e crescemos sempre procurando inovar, sempre estar na vanguarda dos assuntos e se adaptando ao que o mercado quer.
Tanto que nem agora, vocês podem ver que energia solar é uma coisa que ainda é nova no mercado, mas a SETA já está construindo um dos grandes parques eólicos em Açu, no Rio Grande do Norte, e já mais 3 meses ele começa a funcionar. Já está com a maioria das placas. Milton. Mais 3 meses em funcionamento. Em funcionamento. Então é uma grande bagagem, pessoal, que a gente recebe aqui hoje, justamente para abrir, né, os olhos das pessoas em relação a essa profissão. Antes de conhecer a SETA, Milton, antes que a gente continue o nosso bate-papo, eu talvez imaginava essa empresa como algumas pessoas da região aqui imaginam, uma empresa de Concórdia, né, que tem um grande nome, mas a partir do momento que a gente conhece a empresa e passa a ver as obras que ela realiza aí no Brasil todo, em regiões que realmente estão sendo grandes regiões para a energia, a gente vê a dimensão dessa empresa concordiense. E quantos profissionais nossos daqui atuam nessas obras, né, Milton? Conta pra gente então como que é esse trabalho. Olha, esse número preciso eu não vou te dizer quando, de engenheiros daqui. Não, eu digo assim, quantos profissionais daqui que acabam indo para essas regiões através das obras da SETA, É um né? número que eu não vou te dar preciso, mas tem a chefia das obras, quem coordena as obras, são a maioria originários de Concórdia ou de Santa Catarina. Que bacana. Então o grande número são gente da terra. Para confiança mesmo, De confiança, né? De confiança. Nossa. E eu hoje, nem o Carlos, nem eu, nós não mais atuamos na frente dos projetos, como nós fizemos isso por 34 anos e meio. Então, nós delegamos isso a outras pessoas, que são pessoas que vocês conhecem, criadas aqui com a gente, e hoje eles continuam com a empresa, tocando a empresa, e tanto o Carlos quanto eu, nós se afastamos do dia a dia, mas permanecemos como sócios proprietários. Inclusive nas tecnologias, acompanhando as adaptações do mundo, sim, né? E nós migramos para um conselho, nós temos um conselho de administração que a empresa possui. Muito bem. Milton, a gente convidou você justamente para abrir os olhos das pessoas em relação à engenharia, né? E como é possível avançar nesse segmento. A gente acompanhou a história da SETA. No começo, vocês fizeram a construção de alguns edifícios como empresa. Então, era uma engenharia mais tradicional. Depois, vocês partiram, então, para as outras áreas, hidrelétricas. Agora, mais tarde, com eólica. Agora, com energia solar. Isso tudo foi acontecendo ao longo desses 35 anos. Começaram pequenos, né? Sem dúvida, nós começamos pequenos. Nós passamos por fases a SETA, os primeiros serviços dela foram de construção por administração de condomínios. E depois nós fizemos alguma coisa de obra pública, inclusive passando por pavimentação com paralelepípedo. Mas faz parte do crescimento. Depois fizemos conjuntos habitacionais. E daí surgiu com o evento da obra de Itá. Nós trabalhamos bastante no reservatório, construindo pontes e acessos, coisas que demandavam para o enchimento do lago. E daí abriu-se um filão nós vimos esse filão de construção na época das PCHs. E aí se foram, de lá para cá, nós já construímos 20 PCHs. Nossa. 20 PCHs. Que são as pequenas são centrais pequenas, hidrelétricas, desculpa, né? as pequenas. Não tem problema. Como o nosso é um linguajar tradicional, corriqueiro para nós já, então são pequenas centrais hidrelétricas, que na verdade elas só são pequenas no volume do reservatório, mas elas têm tudo que uma hidrelétrica grande tem. A estrutura. A estrutura, só que em volumes reduzidos. Você comparar com uma Itá, ela é uma maquete, mas ela tem tudo que uma Itá tem. Já que nós estamos falando das PCHs, a gente vai colocar algumas imagens agora que a gente tem dos arquivos aqui, mostrando realmente como é esse trabalho de construção de uma usina hidrelétrica, de uma PCH. Né? Então, partindo da de Itá, abriu portas para as outras hidrelétricas menores. Milton, conta para a gente. Exatamente. A partir desse momento, nós entramos
Nós começamos já com bastante coragem, que nós não tínhamos nada de equipamento na época, mas sempre com grande afinco, nós iniciamos a construção dessas hidrelétricas, que foram lá em São Martinho, uma série de outras que não vale a pena citar o nome. E depois começou, então, a fase eólica? A fase eólica, daí, que depois que no mercado houve uma retração no mercado de energia hidráulica devido aos preços e um incentivo do governo federal, que no final é o tomador, nós não trabalhamos para o governo, mas ele é um comprador de energia que ele distribui na rede. Ele passou a incentivar a energia eólica. Então, o preço dela, que ele era uma vez desproporcional, muito mais alto que a energia hidráulica, ele passou a ser competitivo. E daí os ventos nos levaram para produzir energia eólica e construímos alguns parques aqui no sul, 3 parques aqui no sul, e a maioria dos parques são construídos no Nordeste. No Nordeste, o potencial de vento ele é muito grande, ele é muito estável, e ele tem grande constância. Não é, aqui nós temos às vezes ventanias, depois temos calmarias. Lá o vento é constante e dá um retorno muito melhor na produção de energia, que é o que o investidor precisa. Né? A gente está vendo agora algumas imagens, inclusive de um parque de vocês lá na Bahia, que vocês com certeza já devem ter finalizado. Esse era o Curva dos Ventos? Curva dos Ventos. Finalizaram? Foi terminado. Foi, né? Quantas torres foram construídas nesse parque, Milton? Nesse parque foram... Acho que foram 40. 40 torres em 2 parques, né? Muito bem. É uma área que o engenheiro civil tem muito campo de trabalho. E tem muito campo de trabalho, iniciando o serviço de terraplanagem, depois ele... Desde abrir as estradas, né? Os acessos. Os acessos que são grandes volumes, até a escavação onde vai ser feita a base, tem alguns casos que são feitos estacas. Nesse parque não foi usado estacas, que eu me recordo, mas uma fundação direta. E essas bases, elas são de um volume bastante alto de concreto, que varia aí de 400 a 700 metros cúbicos por base. Então, isso demandando aí um volume de aço bastante alto, em torno de 50 toneladas por base. Por base, meu. Por base. Então, são números que a engenharia convencional ela não está acostumada. Mas são esses os números que a gente lida. Mas com certeza vai abrindo muito espaço e muito interesse, né, dos engenheiros por essa área da eólica. Olha, pessoal, a gente acompanha, inclusive pelas redes sociais, a grande quantidade de pessoas que possuem interesse de entrar numa empresa como a SETA. Existe muita mão de obra e existe vontade de trabalhar. Milton, 2.500 funcionários. Isso é um número grande. Cada região que vocês entram com obras são pessoas diferentes. Vocês vão abrindo mercado? Como que funciona isso? Normalmente essas obras, como eu falei no começo, tem os coordenadores das nossas obras, eles nos acompanham sempre. E faz parte do acordo com o investidor nas regiões que ele está investindo, que seja aproveitada a mão de obra local. E por isso que a maioria dos funcionários são das regiões oriundas onde são construídas as obras. E normalmente, após essas obras, no final delas, esse pessoal, alguns nos acompanham, mas a maioria eles ficam na casa na região deles. Mas por onde vocês passam, com certeza deixam marcas de desenvolvimento, é uma mudança. Não, sem dúvida. E nós temos alguns projetos, sempre projetos sociais que acompanham, e nós fazendo, que
a comunidade se integre a SETA e a SETA à comunidade. Eu cito um assim que nos chamou a atenção, que foi uma ideia dos funcionários, que foi coisa simples, mas vamos pegar uniformes que são às vezes com rasgo, que acabam estragando. E daí foi feito um convênio com uma comunidade, isso na Bahia, que é uma região bastante carente. Então o pessoal começou a fazer, nós entregamos limpo esses uniformes, e o pessoal acabou fazendo artesanatos, bolsas, lugar para guardar dinheiro, umas coisas que nós temos. Se vocês procurarem no site setaengenharia.com.br, tem os projetos sociais em andamento. Além dos projetos de procurar reformar a escola, dar uma melhor condição, mostrar os passos que a SETA deixou marcas na comunidade, e nós procuramos sempre que sejam boas marcas. Muito legal. Inclusive, pessoal, a gente está fazendo uma transmissão aqui pela FAC, falando muito dessa grande empresa, que é uma empresa parceira, que é a SETA, apresentando a você o que é realmente as grandes oportunidades do engenheiro, não só aqui, mas também nas outras regiões do país. A SETA, que é uma empresa que hoje está, como o Milton falou antes, mas quantas obras agora em andamento, Milton? Nós estamos com 7 obras entre hidráulicas, eólicas e energia solar. Então, são 7 em andamento ao mesmo momento, alimentando esses 2.500 funcionários e os engenheiros que fazem parte desse processo no Brasil. Bom, as pessoas estão nos assistindo aqui e também muitas pessoas já elogiando, acompanhando, Milton, esse trabalho que você desenvolve, você já desenvolveu essa história. E existe também uma grande questão aqui que eu gostaria de citar, que os engenheiros civis, além de ter a oportunidade, e os outros profissionais, além de ter a oportunidade de trabalhar numa empresa como a SETA atua, enfim, como ela atua, também está ligado a outras grandes empresas, porque vocês normalmente, né, Milton, estão ligados a outras empresas que estão relacionadas a governos, enfim. Como que funcionam essas relações de contatos que vocês têm? Nossos clientes são clientes bastante diferenciados, são empresas, a maioria delas são empresas de fora do Brasil, que trabalham como investidores aqui. Então, nós não trabalhamos como subempreiteiros de empresas grandes como o Brasil, que tem no Brasil, que hoje, infelizmente, estão com alguns problemas que não sabem na mídia o que está acontecendo por aí. É, isso aí. Então, o importante é falar que existe essa ética, né, quando a gente fala da SETA. Então, estamos ligados a empresas que são fora daqui, que inclusive atraem grandes tecnologias para o Brasil. Milton, e tecnologia? Você me falou que os engenheiros precisam se adaptar, até o Daniel falava antes que a engenharia é uma área que precisa de grandes adaptações, né? Precisa estar ligado. Você é uma pessoa que eu sei que está sempre conectada, previsão do tempo, né? Está sempre preocupado aí com as grandes novidades, as grandes tecnologias. O Brasil hoje já abriu portas realmente, Milton, para o que tem nos grandes países para fazer nessa área aqui? Sem dúvida, o Brasil está crescendo bastante. Eu cito a energia agora, a solar, que uma vez o painel já custou $100 o painel. Hoje está custando 38 centavos de dólar. Nossa. Então caiu muito o preço. Vou dar um número assim para vocês terem uma ideia o que é energia solar. Vocês imaginarem o lago de Itaipu, Itaipu gera hoje 900 megawatts, 19 mil megawatts. Se nós cobrirmos o espelho da água de Itaipu com placas solares, ela produz uma vez e meia mais do que produz a usina de Itaipu. Olha, potência muito maior. A potência é essa. Mas, só que sempre o sistema não pode, vamos se basear no sistema solar. Não, o sistema tem que ter um pouco de cada uma. Porque, vamos supor que à noite não existe
A luz do sol. A luz do sol. E o grande problema é o armazenamento da energia. Então, tanto solar quanto outra, a hidráulica ainda ela consegue armazenar em água a potência. Mas as outras não conseguem. Então, esse é um grande desafio que existe no mercado. Existem agora essas baterias que estão sendo criadas que vão dar uma grande... Mas isso está no começo ainda. Pode ver que quem está desenvolvendo isso são as grandes empresas, tipo Google, Dell. Então, essas empresas de tecnologia. E ela vai ser o grande... Como armazenar energia. Mas, o grande desafio da humanidade é armazenar energia. E na hora que ela conseguir domar isso, vai ser... É um trabalho realmente que vai gerar muitos resultados, né? Sem dúvida. Milton, para a gente concluir aqui a nossa transmissão, o que você falaria às pessoas com o interesse de ingressar na área de engenharia? É uma profissão que você se admira e que há possibilidades? Olha, a engenharia, quando sou questionado por pessoas Milton, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Eu digo, olha, esse tipo de conselho a gente não pode dar, porque a gente tem que ter, primeiro, para você ser um engenheiro, você vai ter que se dedicar muito, tem que se identificar e se dedicar bastante. E eu vou dizer que é uma profissão de grande futuro. Ela te abre um leque muito grande. E não basicamente você tem que ser um engenheiro calculista, um engenheiro que esteja na obra, mas ela te abre na parte administrativa, e todas as partes, porque a engenharia ela te dá uma visão global muito grande. A engenharia é um universo. Então, quando eu posso, sendo não muito efusivo, dizendo, você que me fez fazer, não. Mas eu procuro inspirar, porque é uma grande profissão e eu me orgulho dela, sem dúvida. Eu faria novamente a engenharia, mas... Nossa, muito bom. Muito bom, isso aí. É isso que a gente quer, que as pessoas que venham aqui falem com o coração como o Milton. É uma profissão que abre um grande universo, né? Olha que especial ouvir isso de uma pessoa com uma bagagem que o seu Milton tem. A gente respeita muito, Milton, a gente agradece infinitamente a você por ter doado esse seu tempinho agora na segunda-feira para falar sobre engenharia. A gente deseja aí que a cidade toda esteja em todo o Brasil através das obras de vocês. Aí, parabéns por essa caminhada, viu, Milton? Por esse sucesso aí longo aí que vocês já têm. Eu fico agradecido pelo convite e eu me disponho a sempre que precisarem, para esclarecer sobre o engrandecimento da nossa engenharia. Muito bom. Nós sempre estamos no começo, sempre queremos aprender mais. E se alguém quiser aproveitar um pouco de nossa experiência, nós estamos dispostos a... Viu? Portas abertas para todos os interessados que querem conhecer mais sobre engenharia. Milton, obrigada, tá bom? Fica comigo aqui mais um pouquinho. Milton Massolini é sócio da Seta Engenharia, como ele falou, não atua mais agora na empresa, mas faz poucos meses, né? Mas, enfim, aí com uma grande trajetória na engenharia e nas outras áreas relacionadas, trouxe para a gente ao vivo aqui pela FAC o grande mercado que há, as infinitas possibilidades para essa profissão. Milton, parabéns e obrigada mesmo. Para você que está conosco, está conectado aqui nas redes sociais, agradeço o seu carinho, a sua audiência. Antes da gente encerrar, nós vamos falar sobre algo que aconteceu na FAC, que foi realizado agora há poucos dias, que foi a Semana Acadêmica do curso de Engenharia Civil. Nós temos imagens para mostrar, temos imagens da Semana Acadêmica, a gente vai mostrar para você agora de casa, que inclusive a Seta Engenharia estava presente na Semana Acadêmica. A gente agradece a Seta por essa presença, palestras, enfim, a grande participação e contribuição. Semana Acadêmica da FAC de Engenharia, que atraiu aí todos os alunos do curso, trouxe grandes novidades, trouxe grandes abordagens, palestras, tendências, áreas, enfim, profissionais da engenharia. Parabéns à organização, então, parabéns à FAC por essa organização, por essa semana diferenciada e
todas as informações e fotos, inclusive vídeos sobre a Semana Acadêmica de Engenharia, você pode rever depois nas redes sociais da FAC Faculdade Concórdia. Agradecimento também à Ellen, que fez essa cobertura especial. Enfim, a Grazi, que realizou a Semana Acadêmica, a todos que estiveram envolvidos nesta grande realização. Pessoal, eu não vou encerrar antes de fazer um convite para você. A gente falou muito aqui das profissões, da profissão de engenharia, viemos falando das outras, mas hoje, você que fizer o seu cadastro nesse link de acesso que está disponível aqui na nossa transmissão, você que fizer esse cadastro receberá um brinde da FAC Faculdade Concórdia. Só não vale ser aluno da FAC, tá bom? Tem que ser pessoa nova, com interesse nessa profissão, que tenha interesse em receber mais conteúdo, mais informações sobre engenharia civil. Então acesse agora e se cadastre, porque a FAC irá enviar para você algumas informações essenciais sobre essa profissão da engenharia civil. Obrigada por ter aberto as portas aí da sua empresa, da sua casa, para a gente falar ao vivo com você nessa tarde. Nos encontramos numa próxima transmissão com data e horário e convidado e tema que você verá aqui nesta semana na FAC Faculdade Concórdia. Uma boa tarde a todos. Até a próxima.